Oh, glória a Deus, aleluia, mais uma quinta da fé, uma quinta abençoada que nós estamos aqui e queremos adorar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, engrandecer aquele que é santo, aquele que é bendito, aquele que é poderoso. Queria que os irmãos abrissem no Salmo 136, hoje eu estou com a Bíblia aqui dos Gideões, esse ministério maravilhoso. Eu conheci algumas pessoas que se converteram com essas Bíblias que são deixadas em aviões, em hotéis, em escolas, né? O meu antigo superintendente, líder da nossa igreja na região aqui de Campinas, ele foi um que se converteu com esse ministério dos Gideões. Nós tivemos aqui, né, já 2 Gideões participando aqui da igreja, e essa semana eu vi lá o seu Jeová, né, lá num congresso dos Gideões com a família, e ele todo feliz, podendo participar e levar a família. Então, um grande abraço aí, seu Jeová, pai do Tiago, né, marido da Maria. Salmo 136 fala: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. E a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos adorar o Criador, vamos adorar ao Deus Santo, vamos adorar a Jesus, o teu Filho, vamos adorar ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enche este lugar. Vem, Espírito Santo, fale ao nosso coração. Vem, Espírito Santo, usa a vida do pastor Rogério, Pai, nessa última quinta desse mês, de forma poderosa, Pai, que a tua presença esteja sobre a vida dele e manifeste no nosso meio, Pai, em cada momento deste culto, Pai, nessa singela oração, Senhor, na leitura da tua palavra, nos louvores, na adoração, Pai, na oração por cura, Senhor, no clamor do teu povo, ó Pai, e na edificação da tua palavra, que o Senhor se faça presente. Ó Deus maravilhoso, Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor, obrigado pela sua igreja, Senhor, obrigado por cada família, ó Pai, abençoe os teus filhos, Senhor, e que nós possamos adorar, louvar e engrandecer o teu nome, Pai, vem com teu Espírito, em nome de Jesus, amém e amém. Meu Deus, nossa, aleluia. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida
sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Diga pra ele: se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Você pode dar ao Senhor uma salva de palmas nessa manhã? Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Os reinos se abalam,
Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, glória a Deus, quinta da fé, mais uma quinta abençoada, irmãos e irmãs. Glória a Deus, nesse momento, vamos fechar nossos olhos para mais um momento de oração, mais um momento com o Senhor, mais um momento que é aquele momento que a gente tem com Deus, né? Para a gente poder colocar todos os nossos anseios, todas as nossos medos, talvez, todas as nossas dúvidas, né? Ou todas as nossas alegrias. Eu creio que Deus é como se fosse um irmão mesmo, Senhor. Um irmão mesmo, um pai mesmo. Que a gente desabafa, que a gente fala, que a gente demonstra como a gente tá. E Ele nos ouve. Ele nos pega nos braços e fala: vem comigo, meu filho. Amém? Ô Pai amado, estamos aqui, Senhor Deus, para mais uma quinta. Uma quinta de fé, Senhor Deus. Uma quinta que, como foi dito pelo pastor Edmur, uma quinta abençoada, ó Pai. Nesse momento, Senhor Deus, estão sendo feitas orações
tanto aqui quanto no online, ainda vão ser feitas, ó Pai. Orações pedindo por cura, libertação, Senhor Deus, pedindo por portas de emprego, pedindo por algum familiar, por alguma coisa que estão passando. Primeiramente, Senhor Deus, eu peço que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre cada irmão e irmã, Senhor Deus. Derrame o Espírito Santo, derrame a fé, Senhor Deus, para que nós não desistamos, Senhor Deus, deste caminho maravilhoso, que é trilhar o caminho do Senhor. Muitas vezes esse caminho não é fácil, muitas vezes esse caminho tem obstáculos, ó Pai, mas que nós aprendemos, Senhor, a descansar todos esses obstáculos, ó Pai, no Senhor, ó Jesus. Que nós não desistamos, ó Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, ó Pai. O Senhor é o Jesus incomparável, incomparável, como vai ser dito nesta palavra no dia de hoje, ó Pai. Peço também que o Senhor já abençoe a palavra de Deus que será ministrada pelo pastor Rogério, Senhor Deus. Que o Senhor faça com que essa palavra entre em nossos corações, nos modifique, nos molde, nos transforme, nos ilumine, ó Pai. Que cada pedido que está sendo feito, que cada anseio que está sendo colocado, que cada medo, dúvida, ou que cada temor que está sendo colocado, que o Senhor escute, que o Senhor possa colocar mais de Deus em nossos corações, para que nós não tenhamos medo da palavra de Deus, não tenhamos medo de anunciar o Senhor, não temos medo, Senhor Deus, de mostrar a palavra do Senhor aí afora, ó Pai. Desde já, Senhor Deus, eu peço, Senhor Deus, que abençoe aqueles que necessitam de porta de emprego, Senhor Deus, que necessitam, ó Pai, de uma renda, Senhor Deus, que o Senhor possa abrir as portas, ó Pai. Também peço por aqueles que estão em busca de algum tipo de cura, Senhor Deus, tanto física ou mental, até espiritual, ó Pai. Peço que o Senhor derrame a sua mão protetora, a sua mão de cura, a sua mão de bênçãos, ó Pai. Continue abençoando todos os projetos desta casa, Senhor Deus. Todos os projetos que fazem essa casa ser a casa do Senhor, ó Pai. Abençoe todos os obreiros dessa casa, todos os irmãos e irmãs que ajudam com os projetos e com a obra do Senhor, ó Pai, dentro dessa casa. Abençoe também esse mês, Senhor Deus, esse mês abençoado, Senhor Deus, com todos os cultos que será feito aqui nessa comunidade, ó Pai. Que o Senhor possa estar à frente de tudo. E qualquer problema que tivermos, ó Pai, que nós possamos descansar no Senhor. Temos cada vez mais intimidade, ó Pai, para falar com o Senhor abertamente, para não termos medo, ó Pai, de demonstrar o que estamos sentindo, para que o Senhor cada vez mais penetre em nossos corações, nos transforme, nos molde, ó Pai. Eu creio, ó Pai, que quando temos um coração aberto a Ti, o Senhor cada vez mais está próximo de nós. Temos o aconchego, temos o amor, temos o Senhor, ó Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a senti-lo cada vez mais. Nos ajude, ó Pai, a cada vez mais termos a intimidade que precisamos, ó Pai, para estar no caminho, trilhando o caminho do Senhor. Desça o fogo do Espírito Santo para que não desistimos, ó Pai, deste caminho. Como eu disse já, meu Pai, muitas vezes esse caminho é difícil, ó Pai. Tem obstáculos, mas que cada obstáculo colocamos sempre à frente o Senhor. Colocaremos sempre à frente o Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço por mais uma quinta viva abençoada, por mais os irmãos e irmãs aqui presentes, ó Pai, por mais os irmãos e irmãs que estão assistindo esse culto, ó Pai, e que ainda vão assistir. Derrame o amor e o Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Em nome de Jesus que eu te peço, que eu oro e que agradeço. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor Pai. Obrigado por essa honra, Senhor Pai, de estar aqui em cima mais uma vez. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, nesse dia especial e maravilhoso, muitos celebram o Dia das Crianças, né? E
outros também estão percorrendo milhares de quilômetros em suas profissões de fé. Mas nós estamos aqui buscando o Espírito Santo de Deus, buscando a presença do Senhor. Queremos, nesse dia, também adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Separei aqui alguns trechos sobre o dízimo, né? E eu queria ler com vocês, irmãos. Até falei no começo. Desse mês, falando a importância de sermos dizimistas. Eu sei que muitas vezes tinha pastores que falavam assim que a última coisa que converte numa pessoa é o bolso, né? Mas eu creio que se nós tivermos uma conversão genuína, a gente entende o processo de oferta e de dízimo, porque entendemos que tudo o que Deus derrama na nossa vida é para a glória do Senhor, e nós devemos ser instrumentos da obra de Deus, instrumentos usando nossos recursos, usando nossos talentos, usando nossos dons, usando nossos tempos para o Senhor. Por que a gente é dizimista? Eu anotei algumas frases e fala assim: sou dizimista porque mais bem-aventurado é dar do que receber, lá no livro de Atos. Sou dizimista porque Deus ama quem dá com alegria, um texto que nós usamos bastante, 2 Coríntios 9, 7. Sou dizimista porque não sou avarento, lá em 1 Timóteo 6, 10. Sou dizimista porque eu obedeço às leis de Deus, Atos 5, 29. Sou dizimista porque não quero ser amaldiçoado, Malaquias 3, 10, né? Um dos textos que nós lemos sempre a respeito do dízimo. Outro, sou dizimista porque a minha descendência não vai mendigar o pão, Salmo 37, 25. Ao separar a sua oferta e seu dízimo hoje, amados irmãos, nós estamos separando uma oferta para a igreja também, então você pode aí enviar a sua oferta para a igreja. Aqui do meu lado esquerdo tem a conta da igreja, aqui do meu lado direito nós temos o QR Code, você pode aí abrir, né, o seu celular com o aplicativo, colocar aqui no QR Code, vai direto já para a nossa conta da igreja. Na Caixa Econômica Federal, agência 2952, uma conta jurídica, conta corrente 1882-8, Igreja Nazareno, Jardim Guanabara, Comunidade dos Povos, confere lá esse nome, né? O nosso CNPJ 46-110-987-0114-85, 46-110-987-0114-85, é a nossa chave Pix também. Então, para quem não é da Caixa, quem é da Caixa pode fazer um depósito na casa lotérica, numa agência da Caixa, uma transferência direta. Quem não é, usa a chave Pix e pode aí transferir direto. Amém? Separe a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta missionária, sua oferta de compaixão, e nós vamos juntos adorar o Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, que podemos adorar o Teu nome através dos nossos dízimos e ofertas. Pedimos que de maneira especial o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante. Abençoe, Senhor, cada um dos teus filhos, aqueles que trabalham, aqueles que têm empresa, aqueles que têm os seus negócios, Senhor, suas fontes de renda. Que o Senhor continue abençoando, que tudo seja usado sempre para a honra e glória do teu nome. Santifica e multiplica cada um desses dízimos, cada uma dessas ofertas, em nome de Jesus. Amém e amém. O pastor Rogério vai trazer a palavra aí para o seu coração. Aleluia, glória a Deus. A paz, queridos. Abre comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 9.
Evangelho de João, capítulo 9. Sem demoras, vamos lá. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conhecem como cego diziam: não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo, indagaram-lhes: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui lá, veio-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhes inquiriram: como receberam a visão? O homem tornou a explicar: ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente trouxe a divisão entre eles. Uma vez mais, perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fosse chamado os pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: e este o vosso filho, o qual vos dizeis que nasceu cego, como então ele pode ver agora? Os pais lhe responderam: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele: já tem idade, ele falará de si mesmo. Seus pais responderam:
dessa maneira, porque estava com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: perguntai a ele, já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego, eles ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, a verdade é que eu sei, eu era cego, agora vejo. E novamente eles indagaram que ele fez. Como abriu os teus olhos? O homem lhe respondeu: eu já o disse, mas vós não credes, porque desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Por isso o insultaram e disseram: tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quando esse sujeito nem sabemos de onde vem. O homem questionou: ora, isso é surpreendente, vós não sabeis de onde ele vem. O mesmo assim abriu meus olhos, e saindo é sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus é todo que faz a vontade, e esse atende. Desde o início do mundo jamais ouviu que alguém tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: tu que nascestes repleto de pecados, pretendes nos ensinar? Isso eu excluíram. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco, meu Pai, nessa noite, ministrar o nosso coração, nos ensinar, Pai, e que nós venhamos entender a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. O interessante é que Jesus chega próximo ao tanque de Betesda, ali, o tanque ali de Siloé, e ele encontra um cego de nascença. E quem conhece e já viu por aí alguém que é cego, ele está sendo guiado por alguém, ele não enxerga nada, cego mesmo. Ele não enxerga, ele apenas sente que alguém está perto dele. E ele aprende a saber quem são as pessoas, e ele pela voz ele conhece as pessoas. E Jesus, ele chega perto desse cego. E ele chega ali, e ele fala que ele cura esse cego. Mas o interessante é que ele era cego de nascença. E os discípulos aqui começaram a questionar Jesus. Quem pecou? Mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Uma das coisas que nós ouvimos muito por aí, até mesmo em algumas igrejas, algumas denominações, que as pessoas apontam o dedo um para o outro, dizendo, quando alguém está mal, quando alguém está enfrentando uma luta, que as pessoas apontam o dedo e falar que ela está em pecado. Eu acredito que, na maioria das vezes, em alguns casos, sim, todo pecado tem sua consequência. Mas aqui, nesse caso aqui, Jesus responde para eles: nenhum nem outro pecou. Tudo o que aconteceu com esse cego era para que se manifestasse a glória do Senhor.
E Jesus ensina os discípulos, fala assim, olha, é que a minha obra, ela precisa ser feita. Eu vim para isso. Eu vim para curar. Eu vim para salvar. Eu vim para libertar. Eu vim para abrir os olhos. E Jesus, ele começa, fala isso, e logo ele chama esse cego, e ele cospe no chão, ele faz, com a própria saliva, ele faz em terra e passa aos olhos, ele faz aquele barro, e passa aos olhos do cego e fala, vai se lavar, vai lá no tanque e se lava. E o cego foi ali e voltou curado, voltou enxergando. O que acontece muitas vezes, que as pessoas às vezes até dentro da igreja estão cegas, espiritualmente. Jesus, ele cura esse cego, ele enxerga, e ele passa a ser, ele começa a testemunhar, ele começa a falar de Jesus, e todos que perguntam, mas você não é cego, você é aquele mesmo que está sentado aí? Você é aquele que estava sentado ali mendigando, não é aquele homem? Como eu estou vendo, você está vendo agora, você fala, você não é cego. Os fariseus começam a questionar, peraí, mas quem que curou você? Quem fez você enxergar? Ele diz, Jesus, o homem chamado Jesus. Querido, Jesus é incomparável. Não existe outro Deus a não ser o Senhor. Não tem como alguém que seja pecador curar outro. E aqueles questionavam, ele fala, como pode um pecador curar? E o cego fala, eu não sei se ele é pecador, se o que ele está fazendo, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E Jesus curou, e os fariseus não acreditaram. Mesmo não acreditando, eles ficavam o tempo todo, e eles fizeram várias perguntas. Você já viu aquele julgamento que você tem que repetir sempre a mesma coisa? Se você falar uma palavra diferente, eu não sei quantos aqui já foram no tribunal de justiça, onde você tem que depor contra alguém, e você está ali o advogado, ou você está ali junto ao réu e a pessoa, e você dá seu testemunho, você fala, e você tem que contar a história todas, uma, duas, três, enquanto estiver sendo um julgamento, você tem que falar as mesmas palavras, você tem que repetir, para que seja julgado, para que seja, que as pessoas acreditem, que o juiz acredite, que o promotor acredite. Mas se você fala diferente, peraí, por que você mudou? Peraí, opa, já pegou um erro aqui. No primeiro julgamento você falou dessa maneira, agora você está falando outra. E aqui, os fariseus começaram a interrogar o cego. E eles faziam várias perguntas, e depois eles voltavam na mesma pergunta. Mas como ele te curou? Como você não é cego? E até chamaram os pais dele. Não, vamos provar. Eu vou provar que você não é cego. Chamou os pais, e os pais responderam, ele era cego. Mas agora pergunta para ele mesmo, como foi que ele foi curado? Como ele foi curado? E eles falaram, não, pergunta a ele mesmo, ele já é de maior, ele já tem uma idade, ele já consegue dar uma resposta, ele sabe, nós não sabemos como que ele abriu os olhos, nós só sabemos que ele era cego. Querido, você precisa entender que Jesus é incomparável.
Jesus não é qualquer pessoa. Jesus não era pecador, como os fariseus achavam que era. Ele não tinha pecado, ele era Deus. Ele era o Filho de Deus que veio nessa terra. Veio para salvar a humanidade. Ele veio para sofrer, para morrer, para derramar seu sangue precioso na cruz do Calvário pela nossa vida. Ele veio para curar, para salvar e para libertar. Mas às vezes nós não entendemos isso, ou muitas pessoas não entendem. Nós não podemos sair por aí apontando o dedo para os outros sem saber. E às vezes vai acontecer coisa na sua vida, um milagre na sua vida, que talvez as pessoas não vão entender. A família são os primeiros a não entender algumas coisas. Aqueles que não creem em Deus, aqueles que duvidam ou que se acham espirituais, vai olhar, mas você... As pessoas às vezes não acreditam que você tem uma capacidade de fazer algumas coisas. Às vezes olha para alguém e fala assim, não, mas o fulano, como assim? Como que aconteceu isso na vida dele? Jesus é incomparável, querido. Jesus, aonde ele passa, ele faz sua obra. Nós precisamos ter fé. E ele fala, e Jesus fala assim, mas para os discípulos, esse homem, tudo isso aconteceu, ele ficou cego de nascença, que era para ele ter fé, e aí crer, era para ver as obras que eu ia realizar na vida dele. Às vezes nós precisamos entender que tem coisas na nossa vida, que nós falamos assim, mas Deus quis assim, mas é assim mesmo. Estou sofrendo, mas é assim mesmo. Querido, algumas enfermidades que vêm sobre as nossas vidas, que às vezes nós não somos curados porque nós não temos fé. Nós desacreditamos do que Deus pode fazer. Nós deixamos. É assim mesmo. Quantas pessoas não falam assim? Não, mas é assim mesmo, eu estou com dor, mas é assim mesmo. Não, eu rejeito em nome de Jesus. Toda dor que vem sobre a minha vida, às vezes eu estou com uma dor, e eu começo a repreender, está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito, Senhor, isso. Eu rejeito. Eu não nasci assim. Algumas coisas veio sim de nascença. Mas veio para que a obra do Senhor fosse realizada na minha vida. Como foi realizado na vida desse cego. Nem tudo, querido, é pecado. Nem tudo que acontece na nossa vida é porque estamos em pecado. Conheço pessoas que vivem na igreja, que vivem debaixo de oração. E as enfermidades vêm, as lutas vêm. As lutas vêm que é para nós termos vitória. As guerras vêm que é para nós lutarmos. Nós precisamos lutar. E como nós vamos lutar? Com a palavra de Deus e com a nossa fé. É ter fé, crer que o Senhor Jesus pode todas as coisas na nossa vida. Ele não pode uma, Ele pode todas. O que Ele quiser fazer na nossa vida, Ele vai fazer. Basta nós deixarmos. É lógico que Jesus não vai chegar assim, eu vou fazendo assim na sua vida. Não. Ele é educado. Ele bate a porta do seu coração. Ele bate a porta do nosso coração e fala, eu estou aqui, eis-me aqui. Basta você erguer sua mão e falar, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Eu quero, eu aceito, Senhor. Pode entrar, Senhor. Pode entrar e fazer o que você quer na minha vida. Muda a história da minha vida, muda tudo. Transforma. E assim Deus vai fazendo. O Espírito Santo de Deus vem trabalhando no nosso coração, Ele vem nos enchendo, Ele vem convencendo do pecado, convencendo do que está errado. Quantas coisas nós fazemos que depois nós nos arrependemos. Como assim? Está errado isso. O Espírito Santo Ele convence que está errado, das coisas erradas. Nós precisamos deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida e mudar. Deus Ele cura, Ele salva. Aqui os discípulos
questionaram. E Jesus começa a dar uma palavra para eles, dizendo: eu devo fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, querido. A luz que brilha sobre você, sobre a nossa vida. É Ele que deve brilhar. Tem gente que está querendo Ele brilhar, né? Acima de tudo. Sou eu que faço, porque tem gente que as coisas começam a acontecer, ele começa a bater no peito. Não, eu sou. E deixa o seu eu de lado. Deixa o eu sou manifestar sobre a sua vida. O Deus Emanuel. Deixa Jesus cuidar de ti. Ele é maior. Ele é incomparável. Ele não existe outro Deus como Ele. Ninguém é como Deus. Por mais que fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus. Nós somos feitos para adorar. Nós somos feitos por louvor da sua glória. Nós só devemos adorar e exaltar o nome dele, que é santo, porque ele é Deus, ele é rei de todos os reis. Ele é aquele que está acima de todas as coisas, acima de todos. E Jesus põe as mãos sobre esse cego e ele cura. Como pode alguém pegar e fazer cuspir no barro, fazer uma bolinha de barro com a sua saliva, passar nos olhos? Para muita gente é loucura. Ai, que nojo, cuspir, passar no olho do outro, não é? Deixa Jesus passar o barro sobre a sua cara, sobre os seus olhos, e tirar as escamas cegas que você não está enxergando quem é o Senhor Jesus na sua vida. A partir do momento que você deixar o Senhor tirar as escamas dos seus olhos, você vai começar a enxergar Ele diferente. A sua vida vai mudar em nome de Jesus. Eles questionaram, eles foram questionando, levaram à presença dos fariseus, que os fariseus se achavam os maiorais, eles sabiam tudo. Não pode não, mas no sábado, imagina, o sábado não pode fazer obra nenhuma, é sagrado, Deus não aceita isso. Eles achavam que sabia tudo de Deus, eles não conheciam quem era o Filho de Deus. Eu acho que até hoje eles estão esperando o Filho de Deus voltar, porque eles não acreditavam. Quem era o Filho de Deus já tinha vindo, já estava diante deles, fazendo milagres, prodígios, maravilhas sobre este mundo. Por isso eles atacaram, eles tinham medo de perder o poder. Eles apontavam o dedo para Jesus, eles acusavam, chamavam de enganador, chamavam de pecador, chamavam de tudo. Como muitos hoje não acreditam, muitos estão falando mal de pastores, muitos estão falando mal do Evangelho, muitos estão falando mal de tudo, e não acreditam num Deus poderoso, que Deus pode fazer. Tudo que se fala de Deus, as pessoas são contra. As pessoas preferem viver no pecado, viver na bagunça, viver nesse mundo perdido. Tudo é lícito hoje, tudo pode. Viva uma vida para Jesus. Abre as escamas dos seus olhos. Deixe Jesus te curar. Deixe Jesus fazer que você enxergue, que você veja a glória dele resplandecendo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Esta é a palavra que eu queria trazer para você nessa noite, nessa quinta-feira, que você possa ser guiado por ele todos os dias, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Pai, pela essa palavra viva e eficaz, porque o Senhor é aquele que abre os nossos olhos, aquele que cura, Pai, toda cegueira que há nos nossos olhos, meu Pai. Tu és incomparável, Deus.
Não há outro Deus como tu, que tu és o maior em todas as áreas da nossa vida. Cuida de nós, continua conosco, meu Pai, abrindo os nossos olhos para todas as coisas, nos dando visão no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Deus te abençoe, um ótimo final de semana, abençoado na presença do Senhor. Temos culto aos domingos, nesse domingo temos culto, que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Venha para os cultos, não deixa de assistir os cultos, aonde você estiver, que você seja tocado por Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Ergue suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e te dê a paz, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu único Filho, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.